Olá a todos, bom dia, sejam muito bem-vindos a mais um encontro matinal dessa meditação online. Eu me chamo Lorena, é um prazer estar aqui novamente com todos vocês. Sejam bem-vindos aqueles que ainda não conhecem a Sahaja Yoga e estão conosco aqui pela primeira vez, e também sejam bem-vindos aqueles que já conhecem a meditação e estão aqui para que a gente possa meditar juntos nesse domingo. Bem, nosso tema de hoje é sobre os condicionamentos. Mas afinal, o que são os condicionamentos? Condicionamentos são todos aqueles padrões de comportamento, de pensamento, de emoções que foram criados em nosso subconsciente a partir de experiências do nosso passado. Então, nós vivemos certas experiências, tivemos respostas a essas experiências e essas respostas ficam registradas no nosso subconsciente. E nós acabamos reproduzindo essas mesmas respostas ao longo da nossa vida, a partir do momento em que vivemos experiências parecidas com aquelas do passado. Desse modo, nós formamos esses condicionamentos. Só que o problema é que esses condicionamentos, eles fazem com que a nossa evolução fique estagnada, porque nós ficamos presos em padrões de comportamento, de pensamento, de ações e não evoluímos além daqueles padrões, né? Não conseguimos ir além dessas respostas que já estão registradas no nosso subconsciente. Um exemplo prático, por exemplo, se uma pessoa está acostumada a tomar banho todos os dias de noite, né, num certo horário no final do dia. Se por acaso algum dia ela não conseguir tomar banho naquele horário, no final do dia, como de costume, isso vai causar um grande incômodo para ela, né? Então ela está condicionada a ter aquele certo padrão de comportamento naquele horário. Se aquilo não acontece, ela se sente mal, ela se sente angustiada, ou seja, ela está condicionada a ter aquele tipo de comportamento. É um condicionamento posto em prática. E nesse caso, desse exemplo, né, em questão que eu dei da questão do banho, né, que a pessoa sempre toma banho no mesmo horário e está condicionada a isso. O problema é que ela deixa de viver novas experiências, ela deixa de sair da sua zona de conforto com essa repetição de padrão e com isso ela não consegue evoluir para além do que aquilo que ela já vive, entendeu? Então, os condicionamentos, eles nos deixam, é como se fosse um freio, eles nos freiam porque eles fazem com que a gente fique confortável na nossa zona de conforto. Mas é importante que a gente consiga passar por esses condicionamentos. É importante que a gente consiga mudar os nossos hábitos, se assim for necessário, mudar os nossos padrões de pensamento e de comportamento, porque com isso a gente consegue, além de experimentar novas experiências, a gente consegue se libertar desses padrões que foram criados muitas vezes inconscientemente, nos nossos pensamentos, nas nossas ações, nas nossas emoções. E assim a gente alcança um estado de total liberdade, porque uma pessoa que está condicionada sempre a tomar banho no mesmo horário, quando ela não consegue tomar banho, ela se sente muito mal, ou seja, ela não está livre daquilo, ela não é uma pessoa verdadeiramente livre, né, digamos assim. Ou seja, quando alguém consegue passar por esses condicionamentos, a pessoa consegue de fato alcançar uma liberdade, né? A pessoa fica livre de todos esses padrões de comportamento. Ela está muito além disso, ela está muito além dos padrões de comportamento, de resposta, dos padrões de emoções que ela possa ter registrada no seu subconsciente. E como que a gente faz para superar isso, né? Como é que é possível superar esses condicionamentos? Shri Mataji, com o método de meditação da Sahaja Yoga, ela deu todas as ferramentas necessárias para que a gente possa superar o nosso condicionamento. E também muito mais do que isso, né? Os benefícios da meditação da Sahaja Yoga vão muito além dessa parte dos condicionamentos. Mas nesse caso em específico, a meditação também é muito útil. E como ela funciona? Shri Mataji, ela desenvolveu esse método na década de 70, ao observar que muitas pessoas buscavam respostas no seu dia a dia, no sentido de perguntas maiores, assim, por que nós estamos aqui?
qual o objetivo da nossa vida. Muitas pessoas buscavam essas respostas a essas perguntas fundamentais da vida. E elas não achavam saída, não achavam respostas. E muitas vezes elas acabavam sendo iludidas por falsos mestres, falsos gurus que se auto-intitulavam como detentores da verdade, detentores da resposta, mas na verdade eles queriam só enganar essas pessoas, tirando delas dinheiro, criando relação de dependência e por aí vai. Então Shri Mataji observou todo esse cenário, né, e numa meditação ela se isolou, foi para uma meditação na praia, e a partir dessa meditação ela alcançou um estado que ela intitulou de consciência sem pensamentos. O que significa isso? É quando a pessoa está consciente, ou seja, ela está alerta, ela está presente, mas sem deixar com que o turbilhão de pensamentos gerados na cabeça invadam esse estado. Ou seja, a pessoa está consciente, mas sem pensamentos. Ela está acima dos pensamentos, né? É um estado onde a pessoa tem um controle total das ondas de pensamento que invadem a cabeça o tempo todo, normalmente, na vida moderna. Então, com essa meditação, Shri Mataji alcançou esse estado de consciência sem pensamentos e a partir dele ela desenvolveu esse método, o método de meditação da Sahaja Yoga, e a partir desse método ela possibilitou que muitas pessoas pudessem também alcançar esse mesmo estado de consciência sem pensamentos de maneira espontânea, sem precisar passar por nenhum tipo de sacrifício ou sem precisar passar por nenhum tipo de penitência, mas de maneira puramente espontânea. E como que Shri Mataji fez isso? Ela fez isso por meio do processo de realização do si. Ela nos explicou que dentro de cada pessoa existe uma energia primordial, uma energia criadora, uma energia materna que conhece cada um de nós muito bem. Essa energia é chamada de Kundalini. A Kundalini está situada em cada um de nós, dentro do osso sacro, que é um osso que fica logo abaixo da coluna espinhal. Essa Kundalini, por meio da meditação, ela pode ser despertada dentro de nós. Uma pessoa comum, no seu dia a dia, tem essa Kundalini adormecida. Ela está ali quietinha, recolhida nesse osso sacro. Com esse processo de meditação e com o processo de realização do si, é possível despertar essa Kundalini, ou seja, acordar novamente essa Kundalini, e nesse processo, quando essa Kundalini é despertada, ela passa a atravessar todo o nosso corpo, equilibrando tudo, todos os desequilíbrios de energia que essa Kundalini vai encontrando nesse caminho em que ela vai atravessando o nosso corpo. E desse modo ela vai aos poucos nos equilibrando e nos dando um estado de bem-estar, um estado de satisfação, um estado de paz interior e de modo com que a gente consiga manifestar todo o nosso potencial como seres humanos na plenitude. Então, como funciona esse processo de ascensão da Kundalini? Essa Kundalini, por meio da realização do si, é desperta, e dentro de nós, Shri Mataji explicou que existe um corpo sutil. O corpo sutil não é um corpo que se pode pegar, nem que se pode ver, mas é um corpo formado por energia. Esse corpo ele é formado por 7 chakras, que são 7 pontos, 7 centros de energia localizados ao longo desse corpo sutil. E nesse processo da Kundalini de ser despertada e depois de ascender no nosso corpo, ela vai passando num processo ascendente, ou seja, no movimento de baixo para cima, e ela vai passando por cada um desses 7 chakras que estão localizados ao longo da nossa coluna espinhal. E nesse processo em que ela vai passando nesses chakras, como eu falei, ela vai reequilibrando a energia de cada um desses chakras. Na questão dos condicionamentos, esses padrões de comportamentos, eles estão em nós armazenados no nosso 6º chakra, que é o Ajna Chakra, que fica na altura da testa. Esse chakra, além dos condicionamentos, ele também armazena o nosso ego. O nosso ego fica dentro
desse Ajna Chakra e os nossos condicionamentos ficam armazenados dentro do superego, que também faz parte desse Ajna Chakra. Então, quando a Kundalini é despertada no processo de realização do Si, e ela começa esse processo de passar por cada um dos nossos chakras, e quando ela chega no nosso sexto chakra, na altura da nossa testa, se existe bastante condicionamento nesse chakra, ou seja, se esse chakra está sobrecarregado com esses condicionamentos, com esses padrões em excesso, né, essas respostas em excesso de comportamento, essa Kundalini vai começar a trabalhar esses condicionamentos, vai começar a trabalhar esse desequilíbrio de energia, de modo com que essa pessoa que está sendo trabalhada, ela começa cada vez mais a se livrar desses condicionamentos, a conseguir superar esses condicionamentos, de modo com que ela começa a se identificar cada vez menos com esse condicionamento e cada vez mais com a sua pura essência, que é o puro espírito. E o que seria o puro espírito? O puro espírito é aquilo que nós somos de verdade. Nós não somos os nossos padrões de comportamento, nós não somos essas respostas automáticas que ficam registradas no nosso subconsciente, nós não somos essas emoções que estão dentro da gente. Nós somos muito mais do que isso, nós somos o puro espírito. E o espírito, ele é livre desses padrões de comportamento, ele é livre dos padrões de emoção, ele é livre dos padrões de ação. Então, a partir do momento que a gente vai meditando e se livrando desses condicionamentos, dessas respostas automáticas, a gente vai se identificando cada vez mais com o nosso puro espírito, ou seja, com a nossa essência, que é aquilo que é livre de qualquer condicionamento, que é livre de qualquer padrão de comportamento ou de qualquer tipo de resposta automática que esteja registrada dentro da pessoa. Então, a pessoa de fato se torna o puro espírito. Então, eu tentei resumir um pouco de basicamente como que é esse processo na meditação, como que Shri Mataji criou esse método de meditação, como essa Kundalini trabalha dentro dos nossos centros de energia e principalmente com foco nesse trabalho no Ajna Chakra, que é onde ficam localizados os nossos condicionamentos. Então, se a gente quer se livrar desses padrões de comportamento, se a gente quer melhorar nesse sentido, né? Se a gente quer alcançar um estado de liberdade, onde você não tem padrões que te aprisionam, a gente precisa meditar continuamente, todos os dias, para que essa Kundalini possa cada vez mais limpar esse desequilíbrio energético, fazendo com que a gente volte à normalidade e se identifique cada vez mais com o nosso puro espírito. Então, depois dessa breve explicação, eu proponho agora a vocês que a gente faça uma pequena meditação, que é a meditação que corresponde à realização do Si, que é aquela que eu citei, onde a Kundalini, essa energia dentro de cada um de nós, tem a oportunidade de ser despertada novamente. Shri Mataji comenta que para que essa energia volte a ser despertada dentro das pessoas, basta que se tenha o puro desejo, ou seja, que se esteja aberto a essa experiência, que queira de fato, com honestidade, que a pessoa queira experimentar essa experiência, né, experimentar esse processo, e isso é suficiente para que essa energia espontaneamente possa ser despertada, possa ser acordada dentro de cada um de nós. Para que a gente faça essa meditação, eu convido com que vocês estejam em um local confortável, de preferência que se tenha silêncio para que as distrações não atrapalhem nesse processo. Vou pedir para que vocês, se vocês estiverem calçados, para que vocês retirem os sapatos, podem ficar de meia se vocês acharem confortável. Primeiro, eu vou pedir para vocês posicionarem as duas mãos com as palmas viradas para cima sobre as pernas. Depois eu vou pedir para vocês colocarem a mão direita no lado esquerdo, em cima do coração, lado esquerdo do peito. Depois eu vou pedir para vocês elevarem a mão direita para o encontro do pescoço com o ombro no lado esquerdo. Depois eu vou pedir para vocês elevarem a mão até a testa. Depois eu vou pedir para vocês colocarem a mão no topo da cabeça
pressionando levemente o topo da cabeça para baixo e girando a mão no sentido horário 7 vezes. Esses são os passos que eu vou fazer junto com vocês durante a meditação. Se vocês tiverem alguma dúvida sobre aonde a mão tem que estar, vocês podem abrir os olhos e acompanhar na imagem, porque eu vou passar a imagem correspondente a cada um dos passos enquanto eu vou guiando. Então agora eu vou pedir para vocês fecharem os olhos. Vamos agora prestar atenção na nossa respiração. Vamos sentir o ar entrar, o ar sair. Vamos sentir na palma das nossas mãos, o nosso corpo, os nossos pés, as nossas pernas. Vamos tentar retirar qualquer tipo de pensamento que venha à nossa mente neste momento. Se algum pensamento vier, você pode dizer para ele, agora não, e volta a sua atenção para dentro de você. Observe a palma das suas mãos, os seus dedos. Observe como o ar preenche o seu corpo e depois como ele sai dos seus pulmões. Agora nós vamos colocar a mão direita no lado esquerdo no nosso peito, acima do coração. E aqui nós vamos afirmar com o máximo de verdade que for possível, sem deixar que nenhum pensamento invada a mente neste momento, mas sem precisar lutar contra o pensamento. Simplesmente repousando a atenção no toque da mão no peito. Vamos afirmar. Kundalini, eu sou o puro Espírito. Eu não sou esse corpo, eu não sou essa mente, eu não sou essas emoções. Eu sou o puro Espírito. Se algum pensamento invadir a sua mente neste momento, você pode simplesmente dizer para ele, agora não. E volta a atenção para o toque da sua mão nessa parte do corpo. Kundalini, eu sou o puro Espírito. Observe as reações do seu corpo no momento em que você faz essa afirmação. Kundalini, eu sou o puro Espírito. Kundalini, eu sou o puro Espírito. Vamos elevar a mão para o encontro entre o pescoço e o ombro no lado esquerdo. Neste ponto, precisamos fazer uma afirmação que é muito importante para a nossa evolução e para a nossa identificação como puro espírito. Esse ponto, ele pode sofrer um grande desequilíbrio quando passamos a nos sentir culpados. O sentimento de culpa é um sentimento que só atrapalha, ele é supérfluo. Ele impede com que a gente cresça, com que a gente evolua como espírito, como pessoas. O que a gente fez de errado, nós temos que aprender com isso. Mas a culpa, ela é algo desnecessário.
Então aqui nós vamos simplesmente afirmar com o máximo de verdade que for possível e sem pensar em nenhuma situação, em nenhuma pessoa, em nada. Simplesmente afirmar: eu não sou culpada de nada. Eu não tenho culpa de nada. Kundalini, eu não sou culpada de nada. Neste momento, procure simplesmente se livrar da culpa. Se permita se livrar da culpa. Kundalini, eu não sou culpada de nada. Observe as reações do seu organismo, do seu corpo, dos seus pensamentos, quando você faz essa afirmação. Se algum pensamento vier, você pode dizer para ele: eu não sou culpada de nada. E volta a sua atenção para dentro de você. Kundalini, eu não sou culpada de nada. Eu não sou culpada de nada. Agora vamos elevar a nossa mão direita até a altura da nossa testa. Nesse ponto, também precisamos fazer uma afirmação fundamental para a nossa evolução. Aqui, nós precisamos perdoar a todos, a tudo e a nós mesmos. Nesse ponto, nós precisamos exercer o nosso perdão. Sem pensar em nenhuma situação, em nenhuma pessoa, simplesmente praticando o nosso perdão. Então vamos afirmar: Kundalini, eu perdoo tudo, todos e a mim mesma. Eu perdoo. Eu perdoo. Se algum pensamento vier nesse momento, você pode simplesmente dizer para ele: eu perdoo. E volta a atenção para o toque da sua mão na testa. Eu perdoo. Eu perdoo. Eu perdoo. Agora vamos elevar a mão direita até o topo da nossa cabeça. Podemos pressionar levemente a mão e girá-la no sentido horário por 7 vezes. Enquanto realizamos esse movimento, podemos repetir internamente: Kundalini, por favor, venha até o topo da nossa cabeça. Por favor, nos conceda a realização do Si. Por favor, se desperte dentro de nós. Por favor, Kundalini, nos conceda a realização do Si. Podemos abaixar a mão direita, voltar para em cima da nossa perna e vamos ficar por mais alguns instantes com a atenção no topo da nossa cabeça, simplesmente observando e sentindo as sensações que podem surgir nas palmas das nossas mãos, no topo da cabeça ou no nosso corpo de uma forma geral.
Podemos aos poucos abrir os olhos. Essa meditação que nós fizemos foi a meditação de realização do Si, onde pedimos e demonstramos para essa Kundalini o nosso desejo com que ela fosse despertada dentro de nós, para que ela possa nos equilibrar e nos dar essa conexão à nossa verdadeira essência, nosso puro espírito. Agora eu proponho para todos vocês que a gente assista um trecho de palestra de Shri Mataji. Neste trecho, é um trecho curtinho, de menos de 10 minutos, Shri Mataji explica como surgem os nossos condicionamentos e como os condicionamentos estão ligados ao nosso apego à matéria, às coisas materiais. Depois nós vamos voltar para mais um pouquinho de meditação, para que depois a gente possa finalizar esse nosso encontro. Então vamos lá. The conditioning comes to you from the matter with which we are dealing every day. When a human being sees a matter, he aggresses it. And he wants to use that matter for his own purpose. He changes the forms of the matter for his own purpose. He starts getting used to matter as comfort or as a help or a guide in life. The more you start depending on matter, the more your spontaneity is finished, because you are dealing with the dead. Matter, when it is dead, then only we deal with it. When it is living, we are not so much bothered about it. So the deadness of that matter settles within us when we start using that matter for our purpose. But how are we to otherwise exist is the question people can ask if God has given us these material things and this matter to be used. Are we not supposed to use them? And are we not supposed to enjoy them? But we don't enjoy really. Before realization, you cannot enjoy any matter. You can only form a habit and may become a slave of that matter before realization. It's a fundamental principle of economics that wants in general are never satiable. Means today you want to buy something like a carpet, alright, bought it. So now that carpet becomes a headache because it's your possession, you have to look after it. You have to insure it, you have to worry about it that it doesn't get spoiled, first of all. And secondly, you really get into another mood of buying something else. Now you have bought the carpet, finished. Then you have to have something else, then you have to have something else, then you have to have something else. So it does not satiate you. It does not give you the joy. Matter can never give you joy. It's the spirit that gives you joy. And when the ascent takes place, then you become the spirit. Then matter takes another value system within ourselves. The value system of matter is very different. As I am sure Jason must have told you, that when you get your realization, then you start feeling the cool breeze in the hand. In relationship to matter, it's very helpful to be realized so. Because immediately you know what is good for you and what is bad. For example, you eat something that's not good for you. Immediately you lose your vibrations or you become hot. Even looking at it may happen. You want to sit on a chair on which somebody who is a very wrong type of a person has sat. Immediately you feel, oh, something wrong in this place. With your vibrations, which is a definite thing and an absolute thing. And this conditioning can only be over, these habits
can be overcome only if you become the spirit, because spirit is always dominated by the matter. And the spirit has to overcome that domination of the matter. Actually, spirit cannot be dominated by it. But what I mean is that it is covered, like the sun can be covered with clouds. In the same way, all our domination, or we can say all our enslavement of the matter makes us dominate our spirit in the sense that we cover it. The clouds are there. We can't see the spirit. We can't feel the spontaneity, which is the beauty of the spirit. We do not feel in a person. So in judging a person, what do we judge? How that person looks, what dress he's wearing, how he walks, what are his formal ways, does he know how to say thank you, sorry or not, you see. All these things impress us very much. What sort of a car he has, say what sort of a house. Maybe we may miss a saint. There is no way out to find out what is the truth, because we are so much used to material forms that we have. For example, our idea of art also is in the same way molded. We like this kind of art. If you ask why, because this is this kind of a thing, harmony, or maybe this is more proportioned and all that. But how do you know? Because you've read certain books, or maybe that you have understood from somebody else that this is art, this is beautiful. I mean, you brand something as beautiful, but is it really? If it is beauty, it should be spirit, because spirit is beauty and beauty is spirit. So is it beauty? How do you make out that this art is beautiful or not? For example, according to all normal ideas of womanhood, I don't think Mona Lisa is a beautiful woman. I mean, the way these days you see mosquito-like women are regarded as beautiful. So how they call Mona Lisa so beautiful? What's in her? Thousands of people would be assembled to see that painting. Why? What is that? Only vibrations will tell you that it emits vibrations. It appeals to your spirit without your knowledge. You are not aware of it. It appeals to your spirit. That's why universally that painting is appreciated. But when this conditioning becomes collective, any such conditioning becomes collective, and you accept this is the form that is beauty, this is the form that is reality, this is the form that is spontaneity, then the confusion starts. The confusion starts at that point, when it becomes a collective thing. Muito bem. Agora eu proponho que a gente continue na meditação. Vamos voltar as duas mãos em cima das pernas, com as palmas voltadas para cima. Vamos novamente fechar os nossos olhos, nos concentrando em nossa respiração, em nosso corpo. Nesse momento, eu vou pedir para que todos vocês coloquem a mão direita sobre a testa novamente. Nesse ponto, tocamos o nosso Agnya Chakra, o sexto chakra, onde estão localizados os nossos condicionamentos e o nosso ego. Nesse momento, nós podemos pedir para essa Kundalini. Kundalini, por favor, nos livre de todos os nossos condicionamentos. Kundalini, por favor, fortaleça a nossa identificação com o nosso puro espírito. Kundalini, por favor, equilibre este Agnya Chakra e retire todos os condicionamentos
todo o excesso de condicionamento e o excesso de ego que esteja impedindo a nossa evolução como puro espírito. Essa Kundalini, por ser uma energia que nos conhece muito bem, ela também pode ser chamada de mãe. Então, nesse ponto, a gente pode também se dirigir à Kundalini a chamando de mãe. Aqui no Agnya Chakra, enquanto posicionamos nossa mão nesse centro, podemos afirmar internamente e pedir: Mãe, entrego meu passado e meu futuro em tuas mãos. Estabeleça em mim a consciência sem pensamentos. Mãe, por favor, me ajude a superar os meus condicionamentos. Mãe, por favor, permita que meu superego adquira bons hábitos na busca de Deus. Podemos abaixar a nossa mão e vamos ficar por mais alguns instantes com a atenção no topo da nossa cabeça, sentindo o trabalho dessa Kundalini dentro de nós.
Agora podemos abrir os olhos. Vamos encerrar essa nossa meditação. Eu agradeço a companhia de todos vocês. Espero que vocês possam ter sentido o trabalho dessa Kundalini dentro do nosso sistema sutil, principalmente em relação ao Agnya Chakra e aos condicionamentos. Shri Mataji nos orienta a fazer a meditação diariamente. Depois dessa realização do Si, nós já temos todas as condições para que essa Kundalini continue se elevando em nosso sistema sutil, e para que isso aconteça é preciso que a meditação se torne um hábito regular. Não é preciso passar muito tempo meditando, 5 a 10 minutos diários, durante 2 vezes ao dia, de manhã, assim que a gente acorda, e de noite antes de dormir. São normalmente os melhores horários para que se possa fazer essa prática da meditação. Mas na Serra Yoga não existe uma regra, a pessoa pode fazer aquilo que ela se sinta mais confortável em fazer, a meditação no horário em que ela se sinta mais confortável. Para que seja possível conhecer técnicas de meditação que a Shri Mataji criou, existe o site sarrajayoga.org.br. Nele é possível conhecer um pouco mais sobre o Agnya Chakra, esse que a gente tratou na aulinha, e também os outros chakras que formam esse sistema sutil. Além disso, existem também lá mais palestras de Shri Mataji com tradução no português. Shri Mataji, durante esse caminho que ela trilhou, né, de ensinamento, ela deu diversas palestras no mundo inteiro sobre diversos temas relacionados à prática de meditação da Sahaja Yoga, então é um conhecimento extremamente rico e ele pode ser acessado por meio desse site, do sarrajayoga.org.br. O endereço vai estar aqui na descrição do vídeo. Em caso de dúvidas, vocês também podem escrever nesse site, né, perguntar. Lá também tem os horários das aulas presenciais em todo o Brasil e também os endereços os sites, né, das meditações online, né, as oportunidades das meditações online. Eu agradeço a participação de todos vocês novamente. E é isso, até a próxima. Tchau, tchau.